Olá, boa tarde, pessoal. E aí, já pararam para o almoço? Vem almoçar com a gente, que hoje tem um papo bem legal. E a gente vai falar hoje o que é que a Receita Federal já sabe antes da gente entregar a declaração de imposto de renda à pessoa física. E aí, você que está nos assistindo já sabe? Vamos trazer uma convidada que entende bastante do assunto e ela vai deixar bem claro tanto para o pessoal que não entende nada de imposto de renda e o pessoal que já está com nível mais acima e tem um entendimento maior. Então vamos lá, vamos trazer lá a convidada. Olá, Priscila, boa tarde, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo jóia? Tudo bem? Deixa eu só fazer um ajuste, rapidinho. Pronto. Vamos lá. Boa tarde, gente. Estão me ouvindo? Sim, a gente está ouvindo perfeitamente. Então hoje, com mais um episódio, oxe, que danada é isso? Estamos trazendo Priscila Carvalho, a convidada de hoje, né, que vai falar o que a Receita Federal já sabe antes de a gente entregar a declaração de imposto de renda. Por favor, Priscila, se apresente. Olá, sou Priscila Oliveira de Carvalho, sou contadora, empresária contábil há 15 anos no mercado. Também sou advogada, tributarista com especialização na área tributária e trabalhista. Tô nesse ramo aí, né? Oxe, que danada é isso? Todos os dias aparecem novas obrigações, novas informações da Receita Federal. E estou aqui, né, para ajudar e compartilhar com vocês a experiência desse tempo de serviço no qual presto como proprietária e mão de obra e operadora das ciências contábeis na Secom Contabilidade e recebi esse convite maravilhoso de Cleci. E estou aqui para compartilhar com vocês as experiências e as informações que eu tenho para facilitar a vida aí do contribuinte na declaração do Imposto de Renda 2022. Ótimo. Priscila, desde já, a gente já quer te agradecer, todo mundo aqui da Oxy, por você se disponibilizar e vir trazer mais conhecimento para a gente e para o público geral também, né? Está aí disponível na hora do almoço, né? O pessoal agora está dando uma paradinha no almoço para vir almoçar conosco e conhecer mais um pouco sobre esse mundo contábil que a gente vive, né? Aí, Priscila, antes de você me falar o que é a Receita Federal já sabe, eu queria que você dissesse quem está obrigado a declarar imposto de renda. Quais são as pessoas que estão obrigadas a declarar imposto de renda? Vamos lá. Para a declaração do Imposto de Renda 2022, basicamente, todas aquelas pessoas que tiverem rendimentos tributáveis acima de 28.559, 28.559, 60 por aí, tem a obrigação de fazer a declaração de imposto de renda, independente de ter sofrido o imposto de renda retido na fonte. Então, por muitas vezes existem contribuintes que não chegam a esse valor, mas sofreu lá uma retenção de IR na fonte. Então, precisa estar atento, porque se ele sofreu essa retenção, ele tem obrigatoriedade de declarar independente desse limite tributário no ano. Um outro tipo de obrigatoriedade é a respeito do patrimônio. Esse é o principal. Se essa pessoa física tiver na soma dos seus patrimônios, seja ela de conta corrente, poupança, imóveis, veículos, ações que ultrapassem 300 mil, tem a obrigatoriedade de fazer imposto de renda, independente se você teve receita tributáveis ou não naquele ano calendário, que no caso é 2021/2022. Também tem a obrigatoriedade se essa pessoa tem rendimentos isentos, numa quantia de 40 mil reais. Então, às vezes, você recebe ali uma ação trabalhista, alguma ação judicial que vem correndo, você recebe acumulativamente e que seja superior a esse valor, mesmo sem ter IR na fonte, você também tem a obrigatoriedade de fazer essa declaração. E fora outras obrigatoriedades que a gente tem, que a Receita Federal já tem essa informação, antes mesmo da gente declarar e iniciar nossa declaração em março. Pronto, ótimo, Lê. Ótimo. Muita gente ainda não
que tem a obrigatoriedade de informar, às vezes não tem a informação e acaba omitindo a declaração, não porque quis, sim por falta de informação. Então é importante você que está aí assistindo a gente, tem gente que ainda não vai ter tempo de assistir a gente agora, mas depois vai estar assistindo a gente lá no nosso canal, saber se você tem obrigatoriedade ou não de fazer sua declaração de imposto de renda. Então, fica a dica. Priscila listou alguns itens que você tem que ter para poder fazer a declaração de imposto de renda, mas tem vários outros. É importante sempre, se você ficou na dúvida, consultar um contador para saber se você tem a obrigatoriedade de informar imposto de renda e aí sim fazer sua declaração. Correto, Priscila? Exatamente. Muitas vezes, a maioria das vezes, da malha fina, pela experiência dentro do escritório de contabilidade, que a gente convive com isso, basicamente assim, a partir de maio, junho, já começa a cair as pendências, porque a cada vez mais a Receita Federal tem essas informações robotizadas e começam a chegar as malhas finas. E a grande maioria, eu acredito que em torno de 90%, são questão de omissões. O que o contribuinte deixou de declarar e que a Receita Federal já tenha essa informação lá na base de dados dela. Então, é importante ter o conhecimento da sua obrigatoriedade e muitas vezes são omissões mesmo. Você sabe que teve aquela determinada receita, aquele determinado recurso, mas acha que a Receita Federal não tem essa informação. Então, fica lá declarando como isento. Vamos colocar um valorzinho aqui só para eu ter um comprovante de renda, já que já faz alguns anos que a declaração de isento através dos Correios, né, do CPF isento pelos Correios, deixou de ser obrigatoriedade. Então, às vezes, as pessoas querem aquele comprovantezinho que eu estou isento, então faz uma declaração lá só de preenchimento de contribuinte, bota um valor de renda e acaba omitindo e ajudando mais ainda a Receita Federal a fiscalizar, porque ela já tem algumas informações e com a omissão você pode estar praticando um crime, né, da sonegação fiscal. Isso. Foi importante você até lembrar essa questão de que antes, quando você não era obrigatório, você tinha que ir nos Correios informar que você não era obrigatório. Porque tem muita gente nova agora na área, né? Tem muito contador se formando, tem contador que se formou há pouco tempo, então essa galera que está aí se formando na área fica assim. Antigamente precisava fazer essa informação. Hoje em dia não precisa mais. Quem não tem obrigatoriedade não precisa fazer nada mais. Mas antes precisava ir nos Correios fazer a informação que era isento. E acaba que essa declaração, só uma observação de isento, era uma maneira da Receita Federal também de fiscalizar. Porque você ia lá nos Correios, dizia que você não tinha nada a declarar e de repente você tinha. Mas a Receita Federal já estava ali com aquela informação que você estava se omitindo a dar essas informações. Então, é importante. Então, mesmo antes dos megas computadores da Receita Federal, ela já tinha uma manobra de como reconhecer um contribuinte que diz que é isento lá no cadastro do CPF nos Correios e, ao mesmo tempo, não faz a declaração do imposto de renda. Isso. Hoje em dia, agora tá meio que... Cada vez mais ela vai fechando um ciclo. Aí fica meio que impossível dela não saber o que você realmente tem. Acontece dela ser falha, né? Que tem uns momentos que a Receita Federal ela é falha. Ela demora um pouco a pegar você, mas ela acaba ali atuando em algum momento. Sim. Priscila, você trouxe a informação de quem é a obrigatoriedade, o que tem que fazer. Agora, me diz, o que a Receita Federal, o que não dá para omitir para a Receita Federal, porque ela já sabe antes de informar para ela. Quais informações que ela já sabe do contribuinte? Vamos lá. A Receita Federal não é de hoje que a cada dia mais ela põe para as empresas, para os órgãos, instituições bancárias, instituições financeiras, obrigações acessórias. E o que são obrigações acessórias? Nada mais é de que informar a Receita Federal as operações que aconteceram dentro da pessoa física, dentro da pessoa jurídica. Ela dá essa informação detalhada, essas pessoas que estão obrigadas a fazer essas declarações, à Receita Federal. Hoje, atualmente, a Receita Federal, só a Receita, ela tem 31 declarações de obrigações acessórias. Essas declarações são pessoas jurídicas que entregam. Imagine você que tem lá só a pessoa física no ramo normal, né? Caso você não tenha a venda de imóveis, você declara imposto de renda da pessoa física, você tem uma. A pessoa jurídica, dependendo da atividade, ela pode ter esse número de declarações.
E tem algumas que são mensais e outras anuais. Então, para o ponto que a gente está falando de imposto de renda, eu trouxe as que normalmente interferem diretamente com a pessoa física. E vou começar pela ADECRED. O que é a ADECRED? A ADECRED é uma declaração que as administradoras de cartões de crédito informam à Receita Federal as operações em cartões, seja ela da pessoa física, seja ela da pessoa jurídica. No caso da pessoa física, ele vai informar lá quanto foi sua movimentação no cartão de crédito e dos seus dependentes. Essas informações eles têm por semestre, são por blocos. Então, no primeiro semestre, ele declara em agosto, e o segundo semestre ele declara em fevereiro, antes mesmo da nossa declaração de imposto de renda acontecer. Então, sobre as administradoras de cartões, elas informam essas informações. Então, eu vejo muitas vezes pessoas físicas que têm movimentações altíssimas em cartões de crédito, mas nem declaram imposto de renda, mas a Receita já tem essas informações, certo? Então, uma das declarações que entregam qualquer pessoa física é a ADECRED. Essa é uma das. Aí a gente vem para uma outra que é a E-Financeira. Essa E-Financeira ela é entregue à Receita Federal por trimestre. Então, a cada trimestre, os bancos informam à Receita Federal as movimentações bancárias, circulações. Seja ele na pessoa física, se você teve movimentação a partir de R$2.000 e na pessoa jurídica a partir de R$6.000. Então, muitas vezes, a gente tem aquela ideia que, eu vou ver qual é o valor que eu tenho no dia 31 de dezembro e ficar atento a esse valor para que a Receita Federal não me pegue. Existia um costume de tirar esses valores no dia 31 de dezembro. Era corrida no banco no dia 30 de dezembro, que era o último dia útil, né? Quando ele cai no dia útil. E as pessoas tiravam esses valores dos bancos para que ficasse com o seu saldo baixo e a Receita Federal não lhe pegasse. Essa financeira ela existe mais ou menos há 7 anos já. Então, a Receita Federal tem toda a movimentação. Independente que se você... eu depositei 5.000, mas saquei. Eu sempre estou no negativo, eu sempre estou com o meu saldo zerado. Pouco importa de quanto você deixou na conta. Importa a sua movimentação. Então, pessoa física lá que teve uma movimentação a partir de R$2.000, a Receita já sabe. E pessoa jurídica a partir de R$6.000 também já sabe. Na pessoa jurídica, um ponto importante, não tão quanto a pessoa física, é que muitas vezes existem empresas que utilizam de maquineta de cartão. Então, fica faxando cartão de crédito, faturando lá no cartão, fazendo depósito de Pix e não emite nota fiscal. E acha que porque é um Pix, que é um cartão, a Receita não tem essa informação. Mas ela tem toda essa informação por trimestre. Então, essa E-Financeira, quando ela surgiu, houve uma grande movimentação a respeito da legislação do sigilo bancário, mas não conseguiram derrubar isso. O sigilo bancário, para a Receita Federal, ele não existe, porque existia essa lei, né, específica da proteção de dados na questão dos extratos bancários. Mas, com isso, a Receita Federal continuou recebendo essa informação e ainda recebe isso todo trimestre, seja de pessoa física ou de jurídica. Então, é um ponto importantíssimo, porque é a E-Financeira que ela vai lhe denunciar, vamos dizer, né? Na questão de seu salário, que você recebe ali sem carteira, de sua operação que você recebe de algum serviço que você não emite nota fiscal. A E-Financeira vai lhe denunciar na questão também de venda de imóveis. Existiam manobras enormes, né, de venda de imóveis por pagar menos tributos na hora de fazer a operação em cartório. Mas a Receita Federal sabe quanto você ganhou naquela venda daquele imóvel, porque esse dinheiro circulou na sua conta, né? Ninguém hoje vai fazer um pagamento de um imóvel em cash, é muito difícil. Mas em relação à financeira, eu acho que essa é a mais importante. Os robôs ainda não estão cruzando como deveria, porque existe uma grande campanha, um foco, né, na questão de lavagem de dinheiro. Então, eles estão lá nos maiores. Eles já têm robô para chegar nos menores, mas eu acredito, eu como profissional contábil, eu entendo que a Receita Federal ele não tem pessoal suficiente para demandar esse tipo de malha fina em escala, né? Porque eu acredito que todos vão cair, vai ter alguma coisa que vai ficar sem justificar uma movimentação bancária versus uma receita de declaração de imposto de renda, e eles não têm pessoal suficiente para dar conta dessa demanda de malha fina que iria surgir se esses robôs fizessem os cruzamentos com os pequenos, né? Então, eles ainda estão lá nos maiores. Vem aquela questão, Priscila, me perdoe. Vem aquela questão que eu já tinha falado antes.
que às vezes a Receita Federal, ela é tarde, demora um pouco para lhe pegar, mas ela vai lhe pegar em algum momento, porque é como você frisou, ela não tem pessoal suficiente e também ela vai nos maiores, né? O pessoal que tem a movimentação maior, o pessoal que passa cartão num valor maior, ela vai nesse pessoal primeiro, depois começa a passar pelo funil, para até chegar no contribuinte que omitiu pouca coisa quando for comparar com uma empresa grande, um empresário que recebe milhões. Mas Sim. não quer dizer que ela vai deixar de lhe fiscalizar, que ela vai lhe atuar. A Receita Federal ela tem 5 anos para fazer essa atuação, ela vai fazer a atuação do contribuinte. Então, se passar os 5 anos, beleza, morreu um ano. Não é os 5, porque tem muita gente também que confunde, que pensa, passou 5 anos, perdoou minha dívida. Não. Um ano só. Aí ela tem os outros anos. Cada um ano, 5 anos para fazer a atuação. Vai prescrevendo. Então, tem que ficar bem atento, o pessoal que usa a maquineta de cartão de crédito, pessoa física. Tem muita gente que quer burlar o sistema. Virou moda, né? Deixa de usar pessoa jurídica e fica usando só pessoa física, achando que a Receita Federal não vai ter essa informação. Aí é onde que tem o erro, né? Na verdade, Sim, do contribuinte. Com certeza. E a questão da prescrição, que são os últimos 5 anos, se aquele da ponta que vai começar a completar 5 anos, ele entrar em fiscalização na época antes de prescrever, aquele ali suspende. Começa um novo processo. Isso acontece muito na Receita Federal já, mas acontece com PJ. As pessoas físicas é um ou outro, mas é a questão da demanda, né? De quanto vai disponibilizar de um auditor fiscal para atender aquela demanda de fiscalização. Mas fiquem bem atentos, a inteligência artificial é real, ela já está aí. Então, com poucos anos, a Receita Federal não vai precisar de auditor. Ele vai precisar de uma inteligência artificial que vai processar essas informações, vai chegar uma notificação no seu celular, você vai precisar provar as informações e o robô vai ler aqueles documentos, que hoje a gente já tem robôs que lê os documentos e identifica o conteúdo de cada um e assim vai processar esse tipo de malha fina. Então, eu não vejo isso que é muito distante de acontecer, essas malhas finas. Em breve, a inteligência artificial dentro da Receita Federal, que ela já tem, a gente, como trabalha com PJ, já vê esse movimento em protocolos de processos administrativos. Existe uma leitura automática, não precisa bem de um auditor para analisar alguns tipos de processos, e isso é muito real de acontecer futuramente com a malha fina da pessoa física. Vamos lá. Pode dar continuidade, porque Vamos lá. Tem muitas declarações. Tem muitas declarações para ser informada. Então, Priscila trouxe as principais, né? É financeira, a da maquineta do cartão de crédito, que vai trazer todas as informações. Frisar que a questão do financeiro, ele não vai informar quanto você tem na sua conta. Ele vai informar quando houver a transação. Se houver um Pix de R$3.000, a partir de R$2.000, R$2.500, a Receita Federal vai saber dessa transação que teve para sua conta. Não vai ser o saldo da sua conta, não. Então, não adianta tirar, colocar no dia e tirar no outro, não. O valor não. Porque a Receita Federal ela vai saber dessa transação que ocorreu. Não adianta omitir a questão da maquineta de cartão de crédito. O pessoal não declara, a maioria, o recebimento da maquineta de cartão de crédito. É o pior erro que existe. Pois não tem como, minha gente. Como é que a Receita Federal não vai saber o que você passou na sua maquineta de cartão de crédito? Pois é. E também, eu queria que você falasse um pouquinho das despesas médicas. Vamos lá, a DIMED. Reclama muito, né? Vamos lá, a DIMED. Uma das obrigações acessórias que os planos de saúde e administradoras de assistência à saúde informam a Receita Federal e é anual, é a DIMED. Nessa DIMED, ela informa a Receita Federal por CPF de titular de dependentes e por CNPJ de empresas, no caso das empresas que pagam plano de saúde, todas as informações que foram pagas de plano, de consultas médicas, de clínicas, de odontologia, de nutrição, toda a área de saúde, ela tem a obrigatoriedade de informar isso à Receita Federal. Por isso que, infelizmente, muitas vezes você vai em uma clínica e tem esse questionamento. Com nota ou sem nota? Infelizmente, que o correto era ser todos com nota. A gente tivesse uma educação que todos pedissem a nota para que esse país melhorasse, né? Todos pagássemos impostos para poder a carga tributária diminuir.
mas infelizmente essa educação financeira ela vai acontecer com um tempo. É uma nova geração aí, se Deus quiser. Então, acontece que nessa ADMED, a Receita Federal recebe essas informações de hospitais, de clínicas, de pessoas físicas, médicas, pessoas físicas, nutricionista, tudo ela já tem essa informação. Então, antigamente, quando essa ADMED não existia, eu acredito que mais ou menos por volta dos últimos 10 anos, existia muita fraude nas despesas médicas. Você tinha lá um recibozinho de um dentista que fez um determinado procedimento, que era R$ 500, você botava 1.500 e passava, né? Aí tinha uma despesa de um laboratório que era R$ 30, um examezinho, ele vira 80. Mas hoje isso não é mais possível, porque a ADMED já dá essa informação à Receita Federal detalhada. Então, quem ainda tem essa ideia de manobrar valores de despesas médicas por conta que antigamente conseguia, hoje não existe mais, porque essa declaração ela vai detalhada por CPF, conforme as notas fiscais emitidas ou recibo avulso, no caso dos prestadores de serviço da saúde que trabalham com CPF, que é muito comum ver em dentista, nutricionista, né, e esses médicos mais focado na área de especialização, mas essa informação já tem. Então, a partir do momento que a Receita Federal já tem essa informação e você vai declarar seu imposto de renda, você tem que fazer igual à Receita Federal, até porque esse tipo de despesa, ela é uma das únicas no imposto de renda que ela pode ser dedutível no seu valor total. Então, a Receita Federal tem total conhecimento e interesse de fazer o cruzamento dessas informações. Porque se você declara lá uma informação que é divergente do que esteja na Receita Federal, você vai cair na malha fina e cai muito. Você tem que juntar todos os comprovantes, digitalizar, montar um PDF e abrir um dossiê dentro da Receita Federal. Você pode ter certeza que hoje possa ser que tem alguém aí que está numa malha fina de plano de saúde dos anos anteriores e nem saiba. Mas é muito comum. Malha fina, só do ano passado para cá. Muitas malhas finas de informações de despesas médicas. Acontece também, é importante esse assunto, por quê? Porque muitos médicos seguem a gente também. Médicos, tem clínica, e o pessoal acaba assistindo depois nossos conteúdos. Uhum. O pessoal dá o recibo ao paciente, o paciente informa a Receita Federal. Cai em malha fina, por quê? Porque o médico, a clínica, o hospital, não fez a informação à Receita Federal. Então, muita gente vem caindo na malha fina devido a despesas médicas. Já teve uma que a gente demorou quase 2 meses, porque quando você abre o processo, você cai em malha fina e abre o processo com a Receita Federal para ela analisar, requer tempo. Por quê? Porque ela vai voltar. Já tem um monte de gente que também caiu. Então, às vezes demora o processo a ser analisado para poder ela aí sim receber aquele desconto. E tem umas que nem concedem. Por quê? Porque o médico na outra ponta não fez a informação. Isso. Aí é bem complicado. É importante os médicos ficarem também atentos. Se deu recibo ou nota fiscal ao paciente, já ficar atento que aquele paciente pode vir a informar ou vai informar na declaração de imposto de renda. Então, ele vai cair em malha fina se o médico não fizer o cruzamento correto. Exatamente. E essa ADMED, ela é assim, ela é muita informação. Então, se o médico, pessoa física, aquela pessoa que está lá, que não tem um software de emissor de nota fiscal, utiliza desses recibos, ela tem que ter um controle muito minucioso para dar essas informações, porque você coloca o procedimento médico, você coloca o CPF, você coloca o valor do serviço, e se passar alguma coisa batido, o seu cliente está lhe denunciando. Nós vamos juntar comprovantes e passar pela malha fina da Receita Federal. E quem vai cair na malha fina é você, prestador de serviço da área de saúde que não declarou a ADMED. E automaticamente ele vai fazer os confrontamentos lá no seu, né, no seu carnê-leão, né, no seu caixa, que ele vai verificar quais são as suas receitas e se aquela pessoa física que disse que recebeu de você faz parte desse conjunto de receitas. Então, é importantíssimo não só você como cliente, como também quem fornece essas informações. Um outro ponto, uma outra declaração que é super importante, que muitas vezes se passa despercebida, é a declaração chamada DOI. DOI. Ela dói mesmo, dói muito, porque ela é referente às operações imobiliárias. Então, muitas e muitas vezes as pessoas estão lá, não declaram o seu patrimônio,
a soma do seu patrimônio ultrapassa 300 mil, você tem a obrigatoriedade e, ao mesmo tempo, você não declara. E não adianta você não declarar, dizer que está isento, porque no momento que você vai fazer operações com esses imóveis, os cartórios de registro civil, eles dão essa informação à Receita Federal. Então, independente de valor que você vai fazer a operação dentro do cartório, seja uma alienação, seja uma doação, seja um inventário, o que houver lá dentro da declaração de operações imobiliárias, a Receita Federal vai ter essa informação, porque os cartórios têm obrigatoriedade de declarar. Inclusive, dentro dos documentos, da escritura, deve estar lá colocado que o cartório informou a DOI. Então, se ela não tem essa informação, é como se fosse uma validação que ainda a Receita Federal exige que seus documentos tenham essa informação. Então, é importantíssimo que você dê essa informação ao seu imposto de renda, porque os cartórios vão lhe denunciar do mesmo jeito. Aí é onde chega na questão importante de que eu vou vender por 200 mil, mas lá na minha escritura, para pagar baixo ITR, eu vou colocar 130. Pouco importa. Você está fazendo uma besteira atrás da outra. Por quê? Primeiro, você vai estar botando na escritura que é 130 mil. O cartório vai informar que é 130, porém, ele vai apurar um imposto conforme no valor de mercado do imóvel, porque ele faz um levantamento junto à prefeitura para fazer a tributação. Você não paga em cima de 130, e sim tem uma correção, porque as prefeituras ela faz essa correção. O terceiro, os 180 mil que você recebeu está na sua declaração, está dentro do seu extrato bancário, então a Receita Federal também tem. Então, acaba que você quer pagar menos tributo, acaba pagando um pouquinho a mais, né? Uma diferença, porque vai ter a correção da prefeitura, mas a Receita Federal está dizendo, o que está acontecendo aqui? Tu tem 130, né, dentro de uma escritura, mas tem 180 na tua conta bancária e o cartório está formando aqui que esse valor de mercado é um outro. Então, às vezes, essa confusão de querer economizar no cartório acaba colocando você numa situação difícil de justificar a Receita Federal o que é que aconteceu naquela operação. Então, é muitíssimo importante. E os cartórios não é de hoje que informam isso à Receita Federal, mas é aquela coisa que não chega essa informação para o contribuinte, né? É como se fosse, oxe, o que danado é isso? É isso mesmo, a Receita Federal já tem essa informação que você vendeu. Aí, o que danado é isso? Priscila acabou de explicar o que é a DOI, que é a declaração que os cartórios fazem. Então, não adianta. Se você tem um patrimônio maior do que 300 mil, não adianta você omitir isso para a Receita Federal, porque ela também já vai saber que você tem um patrimônio maior do que 300 mil reais. Então, fica atento, galera. Fica ligado para você não cair em malha fina. Uhum. Um outro ponto... A gente vai dar uma aceleradinha aqui. Vamos sim. Eu só vou falar aqui o último ponto porque ela fecha. Certo. Que tem uns 31 obrigações acessórias. Não tem como em 30 minutos a gente falar de tanta informação. É muita informação. Mas a última que eu posso trazer para vocês é a respeito da DIMOB, que é a respeito às operações imobiliárias. Então, às vezes, a gente tem pessoas físicas que recebem aluguéis e não apuram os tributos no mês, porque o aluguel você tem que apurar o imposto mensalmente lá dentro do ECA, que é online. Faz o Carnê-Leão online e apura seus tributos. Então, acontece que as pessoas físicas omitem isso. E se você tem essa questão da omissão do Carnê-Leão, do recebimento, quem tem receita de aluguéis, e também tem a questão quem administra esses imóveis. Então, às vezes, eu tenho determinada quantidade de imóveis, não tenho capacidade de administrar e dou para uma administradora de condomínio. Ela vai administrar. Aí eu não digo à Receita Federal, eu tenho esses imóveis, não tem nenhum alugado. Em contrapartida, essas administradoras ela têm obrigatoriedade de declarar. Então, você fica omisso, não apura Carnê-Leão e as administradoras estão lá informando seu CPF, que você tem aluguel de tantas pessoas e o valor é esse aluguel. Então, é muito importante isso, porque as pessoas não sabem que essa declaração existe. Mas se você tiver imóvel em administradoras, as administradoras informam seus aluguéis e automaticamente você tem que apurar seu imposto todo mês e pagar o Carnê-Leão mensalmente. Então, lembrando que o Carnê-Leão também é para as pessoas que têm maquineiro de pessoa física. O pessoal às vezes recolhe o ano todo, recebendo por maquineiro de pessoa física e não faz o recolhimento do
imposto mensal. Quem tem Isso. maquineta de pessoa física também é obrigada a recolher carnê-leão. Ele tem que todo mês tirar o imposto, se ultrapassar, né, do O teto. 1.900 e pouco, o valor. Uhum. Se passar desse valor na maquineta de cartão de crédito mensal, não é anual, tá? Vai Uhum. ter que fazer o recolhimento mês a mês, para quando chegar no final do ano, ele ter a documentação para informar a declaração do imposto de renda dele. Então, quem tem maquineta de pessoa física, eu acho que 90% do pessoal não recolhe carnê-leão. E é Infelizmente. porque quando Sim, houver sim. o cruzamento, a Receita Federal vai questionar por que não fez o recolhimento mês a mês, Uhum. como exige a legislação. Então, Pois é. o pessoal que tem maquineta de cartão de crédito ficar muito atento. Que ele E tá fazer na seus- fila lá, ele está na fila para ser atuado pela Receita Federal. Pois é. Pronto. Então, para Precisa- concluir, Oi? só para concluir, fechar, Perdoe. só para fechar, dessas a gente para pensar assim, e o porquê, qual é a finalidade da gente fazer essa declaração de imposto de renda se ela já sabe tudo que a gente tem? Ela quer exatamente o movimento da omissão, o movimento da sonegação. Onde a Receita Federal onde ela vai ganhar dinheiro é através dos recursos que ela vai ter, através de autuar. Você pagar multa, você pagar autos de infração. É aí que a Receita Federal vai ganhar mais dinheiro do que ela já tem. Então, ela já sabe tudo, ela só está aguardando você decidir se você vai declarar ou se você vai querer ser autuado. É a única finalidade. Isso. Vamos E lá. trazendo isso para você declarar e para você quem não quer declarar. Qual o risco que corre quem não declarar imposto de renda? Veja só. O que é que vai acontecer com essa pessoa que não Essa declara pessoa, as consequências são: inicialmente você vai ficar lá com uma pendência na Receita Federal, ela se torna como pendência, como omissão da informação. Se você declarar a tempo dessa omissão, você vai pagar uma multa por atraso e vai lá apurar seu imposto de renda. A multa está em torno de R$ 167, se eu não me engano. Então, acontece que você paga essa multa, transmite tudo, beleza, resolvido. Mas se você faz uma declaração, omite informações, essa pendência ela não passa muito tempo na Receita Federal esperando que você vá lá e corrija, não. Tem um determinado momento que a Receita Federal trava, você não consegue mais retificar essa declaração. Aí passa a sofrer um auto de infração. Você vai ser penalizado, dependendo do grau do que você omitiu, vai ter lá multas de 20%, multas de 100%, multa de 200%, vai depender. Elas classificam conforme a omissão. Então, não tem como detalhar aqui como vai ser o auto de infração, vai depender do tipo da omissão. Mas o que vai acontecer é você ficar com o seu CPF suspenso ou pendente de regularização. E isso hoje automaticamente inviabiliza um cidadão exercer suas funções normais financeiras, né? Você não vai conseguir fazer Pix, você não vai ter problema na conta bancária, você vai ter problemas em cadastros, porque hoje tudo está interligado ao CPF. Então, as penalidades que você terá são autos de infração, se chegar no nível de auto-infração, ou não, apenas a multa por a entrega fora do prazo. Isso. Muita gente confunde essa questão do CPF estar irregular com o nome no SPC e Serasa. Não vai para SPC e Serasa, não, gente. A Receita Federal ela bloqueia mesmo o CPF. Você não consegue fazer transação bancária, não consegue fazer nada com o seu CPF. Então, não é questão de SPC e Serasa, não. Ah, passou 5 anos, mas não vai normalizar. Não é isso. Não. A Receita Federal ela vai bloquear seu CPF. Aí tem muita gente que ainda não tem conhecimento e acha que é algo de Serasa, SPC. Não é isso. A Receita Federal ela bloqueia seu CPF. Você não consegue fazer basicamente nada com ele. Isso. Você fica uma pessoa inativa. Não Inativa. Eu vou dar um exemplo que eu tive recentemente. Foi um funcionário que ele teve o imposto de renda retido na fonte apenas nas férias. Ele tinha R$ 65 retido na fonte, porque tinha recebido férias durante uma vez no ano. E ele não sabia que tinha que declarar. Então, passou-se 2 anos que ele teve essas mesmas férias e não declarou imposto de renda. O que é que aconteceu? Ele teve o CPF dele bloqueado. Automaticamente foi bloqueada a conta salário dele. Então, ele ficou sem salário até descobrir que era um IR numas férias e procurar um contador para ele declarar fora do prazo, pagar R$ 167 de multa e restituir 65, só Deus sabe quanto. E ficou sem receber os seus salários. Então, é uma coisa assim, bem dinâmica, porque desencadeia uma série de problemas e você tem que ser muito ágil. E logo hoje, na época que a Receita Federal não está tendo atendimento presencial.
Então, se você não procura um profissional habilitado, você sofre muito com esse problema de CPF. Certo? E esse CPF, ele muitas vezes não é um dinheirão que você ganhou, o que é que eu estou omitindo, eu não comprei nada, é apenas um pequeno R que sofreu uma retenção na fonte em algum momento na sua vida como trabalhador, como também que aconteceu, muitas pessoas resgatando investimentos que tinham, né, um CDB, enfim, qualquer tipo de investimento que tenha um IR na fonte, e quando resgatou, teve a retenção. Essa retenção lhe obriga a você declarar. Independente se você resgatou, vamos dizer, 5 mil reais, mas teve um IR na fonte. Então, acaba que você tem a obrigatoriedade também de fazer essa declaração. Então, é muito importante. Você falou essas situações, me lembrou uma coisa, o pessoal que investe na Bolsa de Valores, independente de você ter o lucro ou não na Bolsa de Valores, você também tem que informar. Muita gente cai na malha fina devido a não ter informado a declaração de imposto de renda e ter investido na Bolsa de Valores. Então, sim, independente. Aí tem o pessoal, mas eu não tive nada de lucro. Se você investir na Bolsa de Valores, você também vai ter que declarar imposto de renda, porque senão vai cair. Vai cair. Vai ficar o CPF bloqueado até você fazer sua declaração. Independente, que você lá investiu, comprou um papel, uma besteirinha, peguei 50 reais e comprei alguma coisa lá para mim. Tenho 2 ações. 2 ações, você passa a ter a obrigatoriedade de fazer a sua declaração. Isso. Então, o pessoal que investe aí na Bolsa de Valores, fica atento também, para não cair em malha fina, ficar com o CPF bloqueado. E se você tem dúvida, tem muita gente que consegue fazer a declaração de imposto de renda sozinho. Sim. Tem muita gente que não consegue. Então, se você tem dúvida, não é para curiosos. Não adianta você fazer sem saber, porque você vai acabar também caindo em malha fina e tendo um complicador maior. Procura um profissional que saiba, contador, e vai fazer sua declaração de imposto de renda. Não dá um ano de curioso, não, para fazer sozinho. Sim. E depois ter um problema lá na frente. Diante de tantas informações, né? Diante de tantas informações que ela já tem. O acompanhamento de pessoas físicas. A gente teve uma live anterior que foi com Lilian Versosa, ela é da área de saúde. Aí ela disse que além das pessoas jurídicas, ela também faz um acompanhamento das pessoas físicas, mas só voltado da área de saúde. Vocês também têm esse acompanhamento de pessoa física? Temos. Nós também oferecemos. É muito importante. Tem gente que tem muita movimentação, tem muita coisa para informar. Então, já contrata um contador para ficar acompanhando todas as coisas dele. Chegar no ano subsequente, o contador já tem todas as informações de todas as movimentações que ele fez no ano anterior e já informa a declaração com clareza, com tudo que tem que ser informado, sem omitir nada, porque não adianta você pagar um profissional também e você vir a cair na malha fina, que é outra coisa. Se você vem a cair na malha fina com um profissional que já fez sua declaração de imposto de renda, também fica mais fácil desse profissional lhe ajudar, porque ele mesmo vai se responsabilizar de resolver e entender o porquê caiu na malha fina. Isso. Se você fizer sozinho, além de não saber, vai ter que ter o custo, será maior, você ainda vai pagar a multa. Então, sempre procurar e encontrar, né? Um exemplo que eu deixo aqui para memorizar é que muitas vezes quem faz seus impostos de renda fica super empolgado, porque eu acho que a maior vontade dessas pessoas é na hora que vai declarar lá os bens, né? Porque é muito gostoso você começar a declarar seus bens e ver uma evolução patrimonial. Poxa, 2020 eu estava lá com 150 mil, agora eu já estou com 200 mil guardado e está havendo essa evolução, porque você está guardando dinheiro no banco, você está adquirindo imóveis, você está adquirindo veículos. Mas é super importante você olhar para sua declaração assim. Eu aumentei meu bens, porque está lá na colunazinha que vem os informes de rendimento, 2020, 2021. Aí eu aumentei ali, tive uma variação de 80 mil. Certo, mas na minha declaração, em que momento eu estou dizendo que eu tenho um rendimento de 80 mil? Você está declarando seu rendimento de 80 mil porque às vezes você fica empolgado em preencher o que vem de rendimento do informe do banco, mas não observa com outro olhar que você está tendo uma variação de 80 mil e de repente você só lançou lá o rendimento que você estava na carteira assinada. 50 mil. Está faltando 30 mil e é tu que está me dizendo isso. É você mesmo que está dizendo à Receita Federal. Receita Federal, tive um aumento do patrimônio de 80 mil, mas eu só recebi 50. E não comi, não gastei dinheiro com comida, com veículos, com mobilidade, com nada. Eu só peguei, botei no banco e estou declarando. Então, tem que ter essa visão que normalmente são os profissionais habilitados que têm para fazer todo esse mapeamento.
para justificar, né? Porque tem Isso. gente que ganha os 50 mil anual e compra um patrimônio de 300 mil. Como é que ele fez isso? Qual é a Exato. mágica que ele fez para comprar Aham. esse patrimônio? Tem que ficar atento a isso também. Sim, sim. Como é que eu fiz para comprar? Tem que justificar. E muitas Pessoas vezes a que pessoa compram- não pensa assim, viu? Ela fica mais querendo justificar. Agora eu tenho um patrimônio, vou colocar lá. Meu patrimônio é esse. Porque realmente é lindo você ver sua construção financeira no imposto de renda e você tá lá abertamente dizendo que você tem aquele patrimônio. Mas vem cá, tu pagou imposto em cima dessas tuas receitas? Como é que tá? Da onde é que tu vem guardando esse dinheiro para aparecer esse patrimônio agora? Outro erro que a gente encontra muito na declaração de imposto de renda é quem compra imóvel financiado. Quem compra imóvel financiado, o pessoal costuma colocar o valor do imóvel financiado como dívidas e ônus. Não. O que vai ter que somar quanto é que ele pagou do imóvel o ano todo, pegar aquele valor e informar como bem dele. Ele não tem o imóvel total, ele só tem parte do imóvel, que é só o que ele pagou, que vai ser de bem. Então, ele não pode botar lá como ele tem um imóvel de 200 mil, se ele nem pagou ainda por esse imóvel. Exatamente. É conforme Ele for pagando. Aí acontece muito erro. Quando a gente vem pegar a declaração de imposto de renda que já foi feita por outras pessoas ou pela pessoa mesmo que não sabe informar, está lá, em dívidas e ônus, a casa financiada. Não funciona dessa forma. Aí, o pessoal também que faz declaração de imposto de renda, que tem muita gente nova na área, se atentar de que forma vai colocar as informações na declaração de imposto de renda, para não ocorrer o erro. Pronto, então é isso, né? É mais ou menos um mapeamento do que a Receita já tem antes mesmo de informações, antes de você declarar de imposto de renda. Algumas dicas aqui, mas eu acho que a dica mais importante é: procure um profissional habilitado, um contador, um especialista, porque muitas vezes a gente tem especialista na área de finanças que já tem propriedade para fazer essa declaração. Invista nisso para que você corra menos os riscos de cair numa malha fina, de pagar uma auto-infração. Às vezes, seu auto-infração é muito superior a uns honorários que você pague para um profissional fazer essa declaração. E aquela pessoa que é irredutível a isso, no mínimo, se deu o trabalho de pegar lá uma ficha do Perguntão da Receita Federal. Ela tem centenas de páginas, mas ali você encontra toda a informação que você tiver dúvida. Então, é uma dica importante, que é a questão de educação. Né? Não adianta você ir fazer de qualquer jeito. Ou você procura um profissional e paga por isso, porque não tem como ser gratuito, né? É nosso serviço, nós ganhamos com isso, nós mantemos nossa família, nosso negócio com esse tipo de serviço. Ou você se deu o trabalho de ir lá no Perguntão da Receita Federal e estudar o seu caso e analisar, antes de fazer sua declaração. Sensacional, Priscila. Eu não tenho nem o que falar. Você é uma profissional completa, né? Já deixou bem claro aí, cheia de informações, já tem de cabeça os anos de experiência, já perguntou, já sabe na hora. Eu só tenho a agradecer por hoje, né? Pela troca de conhecimento que a gente teve hoje, pela sua disponibilidade, pelas informações passadas. Espero que isso tenha contribuído para o pessoal que ainda tem muita dúvida. Sim, sim. Para o pessoal que está novo na área também, né? Ajudar bastante aí para que ele venha a tirar as dúvidas. E a gente fica disponível, tanto eu como Priscila. Se vocês tiverem alguma dúvida, ficou ainda receoso de perguntar aqui no momento da live, pode perguntar a gente no direct. Priscila estará lá disponível, tanto pelo Insta da Secom como dela pessoal. E a gente da Office também estará aqui disponível. Vocês podem falar conosco lá via direct. Exatamente, fica à disposição. Quero agradecer a você pelo Também. Muito obrigada pela oportunidade também. Espero ter colaborado aí com essa educação a respeito do imposto de renda e que menos contribuintes caem em malha fina, né? Que a gente consiga aí, numa força-tarefa de contadores, educar financeiramente esses contribuintes e fazer com que nosso país cresça, né? Com tanta informação que a gente tem a prestar e que tem que realmente contribuir. É o nosso Brasil. É isso. Pronto. Foi show, Priscila. Um beijão. Beijo, gente. Obrigada pela oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.